Chodesh Tov e bem-vindos! No mês de Nissan, também é Rosh Hashanah, também é chamado um Ano Novo, porém, a Kadosh Baruch Hu, ele exige algo diferente, já que a Kadosh Baruch Hu, nesse mês, ele quer dar pra gente Nissim, milagres e maravilhas nesse mês. A Kadosh Baruch Hu, ele exige que nós também vamos fazer milagres, para poder merecer milagres. Por isso, a reflexão que cada um deve ter no dia de hoje é parar, meditar, pensar: será que eu estou servindo a Deus de verdade? Será que eu estou servindo a Hashem não somente dando o meu melhor, mas acima do meu melhor, acima da minha natureza? É isso que Hashem quer da gente nesse mês. Vem nossos sábios e explicam: tem duas formas de pessoas. A pessoa que estudou 100 vezes o mesmo assunto, ele repetiu até que ele interiorizou e memorizou o assunto. E tem a pessoa que estudou 101 vezes. Nossos sábios falam: a pessoa que estudou 100 vezes ainda não é chamado Oved Hashem, ainda não é chamado que ele serviu a Deus. A pessoa que estudou 101 vezes é chamado Oved Hashem, é uma pessoa que serviu a Hashem, serviu a Deus. Qual é a diferença? A pessoa que estudou 100 vezes não serviu a Deus, e aquele que estudou 101 vezes uma folha da Torá é chamado que serviu a Deus. Explicam nossos sábios que antigamente, tudo que a gente costumava estudar, a gente estudava 100 vezes. Esse era o costume. Pode estudar matemática, se estudava 100 vezes, 2 mais 2 igual a 4. A criança tinha que repetir 100 vezes aquilo, até que ele realmente memorizava, interiorizava, entendia aquilo, e aí ele podia partir para o próximo assunto. Então, nossos sábios explicam: o costume era estudar 100 vezes. Aquele que saiu do costume, ele conseguiu estudar 101 vezes, aí ele é chamado que ele serviu a Hashem de verdade. E exatamente isso que a Kadosh Baruch Hu exige de nós no mês de Nissan. Vamos sair da nossa natureza, sair dos nossos costumes, servir a Hashem, servir a Deus, acima das nossas forças, dando mais do que o nosso melhor. E aí Hashem também vai dar pra gente Nissim, milagres, nesse mês. Sobre isso tem uma história que o Talmud conta pra gente sobre um grande tzadik, um grande sábio, Rabbi Hanina ben Tardion. Ele era um grande sábio do Talmud. Está escrito inclusive quando proibiram os judeus de estudar a Torá, ele continuou estudando e ensinando a Torá, a ponto que veio seu mestre, seu rabino, Rabbi Yossi ben Kisma, e falou para ele: olha, se você continuar estudando a Torá, vão te matar. Está proibido estudar a Torá. Então, nesse caso, é melhor você parar de estudar a Torá, porque a vida vem em primeiro lugar. Rabbi Hanina ben Tardion respondeu: Rabino, você sabe que eu não vou parar de estudar a Torá. Mesmo que me matem, qualquer coisa, é isso que eu estou acostumado a fazer, isso que eu aprendi desde criança, e eu vou continuar fazendo. Mas aí ele perguntou ao seu mestre, Rabbi Yossi: parar de estudar a Torá eu não vou. E realmente vão acabar me matando, eu sei disso. Mas eu quero saber, depois que eu falecer, para onde eu vou, para qual caminho eu vou? Para o Gan Eden, para o paraíso? Ou será que eu vou para o outro lado, para o Gehinom, para o inferno? Ele era um grande tzadik, um grande sábio, estudava a Torá toda hora, 24 horas, rezava, conectado com Deus. E de repente ele faz uma pergunta dessa. O Rabbi Yossi, o Talmud conta, Rabbi Yossi, o mestre dele, responde para ele: olha, eu te conheço, eu sei que você estuda a Torá, mas me conta uma história sua para mim saber realmente para qual caminho que você vai. Ele então respondeu: uma vez, o trabalho dele era Gabbai Tzedakah, ele arrecadava o dinheiro e ele dava, uma vez por ano, ele distribuía, quando chegava na festa de Purim, ele distribuía esse dinheiro para os carentes da cidade. Então esse era o trabalho dele, ele arrecadava esse dinheiro e ele tinha que distribuir para os carentes da cidade esse dinheiro. Uma vez, na festa de Purim, ele estava recebendo muita caridade para distribuir para os carentes, e de repente caiu do bolso dele uma nota de 100 shekel, como se fosse 100 reais aqui no Brasil.
caiu do bolso dele, e ele não sabia se esse dinheiro caiu do bolso dele, pertence a ele, da carteira dele, ou se caiu do dinheiro da caridade que ele deve distribuir para os carentes da cidade. Ele ficou na dúvida, por mais que ele também estava precisando de dinheiro, ele falou: quer saber? Na dúvida, eu vou dar os 100 shekel, eu vou dar para tzedakah, vou dar para caridade. E assim ele contou para o Rabi Yossi ben Kisma que ele tomou essa atitude e deu esse dinheiro para tzedakah. Rabi Yossi ben Kisma, o Talmud conta, quando ele escutou essa história, ele falou: com certeza você vai direto para o Gan Eden, você vai para o paraíso. Se você fez isso, as portas do paraíso do Gan Eden vão estar abertas para você. E aí a gente lê essa história no Talmud e não consegue entender direito. Como assim? Quanto custa a passagem para entrar no Gan Eden, para entrar no paraíso? É só então dar 100 reais, 100 shekel? Era uma pessoa, estamos falando aqui, que estudava a Torá de manhã, de tarde, de noite, conectado com Deus, rezava. Uma pessoa realmente de outro patamar. Precisou dar tzedakah para poder entrar no Gan Eden? Explicam nossos sábios, a pessoa, para ele poder entrar no Gan Eden, ele precisa sair da sua natureza. Até agora, ele estudava a Torá, ele servia a Deus. Porém, de acordo com o que ele foi educado desde criança, de acordo com aquilo que ele já está acostumado a fazer, ele não sabia fazer diferente. No momento que ele fez algo contra a sua natureza, quando caiu aqueles 100 shekel, ele queria a sua natureza, o seu instinto, queria pegar para si próprio, por mais que ele estava precisando daquele dinheiro. Mas ele foi e ele decidiu dar aquele dinheiro para a caridade, ele decidiu agir acima da sua natureza, mealateva, e foi o que realmente ele causou um barulho nos céus, que o Rabino falou para ele: com certeza os portões do Gan Eden, os portões do paraíso estão abertos para você. Para ficar um pouco mais claro, vou contar mais uma história que ilustra bem toda essa situação. Uma vez, Rabbi Yohanan ben Zakkai, conhecido um grande tzadik, grande rabino, está escrito quando ele encontrava alguém na rua, ele sempre se preocupava em dar shalom, em cumprimentar primeiro a outra pessoa, uma pessoa educada, era uma pessoa que estudava a Torá, está escrito que ele viveu 120 anos, 40 anos ele estudou Torá, 40 anos ele se ocupou em ensinar a Torá, e durante 40 anos ele se preocupou com o povo judeu, sustentar o povo, em ser realmente o líder do povo judeu. Uma pessoa realmente muito especial. Quando chegou no dia que ele ia falecer, está escrito, os alunos contam que viram ele estava chorando. E perguntaram: Rabino, por que você está chorando? E aí ele respondeu que eu estou chorando porque eu não sei não sei para qual caminho que vão me levar depois que eu falecer, depois dos 120 anos. Logo os alunos perguntaram: se você não sabe se você vai para o Gan Eden, para o paraíso ou não, para que Deus criou o paraíso? Você que é um grande tzadik, conectado com Deus, estuda a Torá, reza, completamente conectado, se você não sabe qual o caminho que você vai, para que Deus criou o paraíso? Logo ele responde para os alunos e dá um ensinamento para os alunos. Eu tenho certeza que a vida inteira eu fui conectado com Deus. Eu dei o meu melhor para servir a Deus. Mas eu ainda estou receoso. Será que eu mereço entrar no paraíso? Porque para entrar no paraíso, você precisa dar mais do que o seu melhor, mais do que o seu potencial, mais do que a sua natureza para servir a Hashem. Isso eu tenho dúvida se eu fiz. Por mais que eu estudei a Torá, rezei, me conectei com Hashem, será que realmente eu servi a Deus acima da minha natureza? Vem nossos sábios e nos explicam. No mês de Nissan, o mês que estamos entrando hoje, a Kadosh Baruch Hu, Deus se revela e Ele quer realmente fazer milagres ao povo judeu, dar a paz em Israel, devolver os reféns de volta às suas casas.
Porém, ele precisa de algumas atitudes que nós devemos tomar. Devemos fazer uma reflexão no mês de Nissan. Será que estamos servindo a Deus mais do que a nossa natureza? Por mais que a gente muitas vezes para um pouco, estuda a Torá, mas será que a gente está fazendo a mais do que a nossa força? O que a gente está dando para Hashem? Mês de Tishrei, Rosh Hashanah, a gente deve fazer uma reflexão se estamos servindo a Deus de acordo com o que Ele nos deu, de acordo, dando o nosso melhor. No mês de Nissan, a gente deve parar um pouco e pensar se a gente está dando mais do que o nosso melhor, mais do que a nossa natureza para servir a Hashem. Para alguns, a natureza deles é difícil acordar cedo. Eles estão acostumados a acordar mais tarde, ir direto para o trabalho, direto para a rotina. Você fala para eles, vem rezar na sinagoga, rezar 7 horas da manhã para completar o minyan. É muito difícil para eles. Justamente aí é que eles mostram que estão servindo a Deus de verdade. Quando eles decidem, um belo dia, acordar cedo e contra as vontades da natureza dele de acordar tarde, vir para a sinagoga, completar o minyan, rezar, se conectar com Hashem. Aí, nesse momento, ele realmente está servindo a Deus. Quando ele consegue ir contra a sua natureza, fazer algo que é difícil para ele, mas ele faz porque Deus mandou. Aí, sem dúvida nenhuma, que Hashem decreta para a vida dele, Nisei Nissim, milagres sobrenaturais. Bezrat Hashem, que cada um consiga interiorizar, entender a mensagem do mês de Nissan e que a gente consiga servir a Hashem acima da nossa natureza, acima daquilo que a gente já está acostumado a fazer e através disso que a gente possa ver milagres e maravilhas e em breve já a reconstrução do terceiro Beit HaMikdash, em breve nossos dias. Amém. Chodesh Tov para todos.